Irmãos, quem aqui já recebeu talentos de Deus? Levanta a mão aí. Vocês não receberam? Tem alguns que não recebeu. Vou perguntar de novo, vai. Quem aqui já recebeu algum talento de Deus? Levanta a mão aí. Muito bem. E o que você tem feito com esses talentos? Pastor, tem uma parte de terra lá no fundo da minha casa. Fácil, hein? Eu tiro a grama de cima, tiro a terra, enterro meus talentos aí e fica tudo certo. Não é assim? O tema da nossa ministração hoje é sobre isso. É o que temos feito com os nossos talentos. Sabendo que Deus distribuiu a cada um de nós dons e talentos. Então, você que não levantou a mão, deixa eu falar uma coisa para você. Você também recebeu. Viu? Se existe no seu coração uma dúvida, uma incerteza do agir de Deus. Ah, não, Deus fez aqui na vida do meu irmão da direita e fez na vida do meu irmão da esquerda. Na minha, não. Você está enganado. Já está entre aqueles que estão enterrando o talento. Os mais diversos e com as mais diversas expectativas. Mas todos esses dons devem ser usados em favor do reino. Tudo que Deus coloca na minha e na sua vida não é à toa. Não é para que você... Nossa, agora que eu estou orando bem, eu sinto que eu tenho essa facilidade para orar, então eu vou fazer agora, eu vou aparecer. Quando eu estiver numa reunião, eu vou orar porque eu quero aparecer. Não. Tudo que Deus acrescenta na minha e na sua vida tem um propósito. É para que a gente use em favor de outros. Alguns entre nós têm dons de cura, outros de sabedoria, outros de profecia, mas enfim, todos nós recebemos capacitações espirituais do Senhor para exercer o nosso chamado. E se você não levantou a mão, se você não sabe qual é o seu dom ainda, você precisa procurar, orar e buscar em Cristo Jesus. Cada um de nós recebeu capacitação vinda do alto para trabalhar em favor do reino. Uma dúvida que sempre acontece aqui. Eu ainda não fui batizado com dom de línguas. Sim ou não? Quem já recebeu está feliz da vida. Quem não recebeu fica preocupado. Será que eu não sou espiritual o bastante? Será que eu não tenho a resposta de Deus porque eu ando em pecado? Uma vez eu ouvi de um pastor o seguinte, e ele já escreveu vários livros, inclusive. Deus derrama dons sobre nós, mas nem todos vão falar em línguas, então acalme o seu coração. Viu? Jovens, principalmente. Existe um desespero no nosso coração em relação a isso. Sim ou não? Eu sei que é. Só que é o seguinte, as manifestações do Espírito, elas não são só o dom de línguas. É o amor, é o serviço, é a disposição do coração. E muitas vezes nós temos tudo isso e nós achamos que está faltando algo fundamental. É importante? É bom? É. Vai fazer toda a diferença? Não. Ou nós entendemos algumas coisas, ou a gente fica desesperado. E muita gente se afasta dos caminhos de Deus porque não recebeu tudo aquilo que queria no tempo que desejava. Então, acalme o seu coração. Ok? Isso vale para toda a igreja. O mover de Deus vai acontecer na nossa vida de acordo com os propósitos do Senhor. E pode ser que você nunca fale em línguas e você tenha um dom de cura. Mas como você estava tão preso naquilo, você não conseguiu desenvolver o seu verdadeiro dom, porque você colocou no seu coração uma direção que não era a direção de Deus. Ok? Queria desafiar vocês a enxergar tudo que a gente vai compartilhar aqui hoje sobre uma ótica espiritual. Nós vamos falar sobre uma parábola, e a parábola dá uma ideia de um assunto, quando, na verdade, Jesus queria falar sobre outra coisa. Ok? Nós vamos conhecer o texto, contexto, aplicação para os dias de Jesus. Mas o mais importante é o que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje. Então, cutuca teu irmão e fala assim, presta atenção. Será que a gente ouvindo algo lá de 2000 anos atrás pode trazer alguma referência para o nosso coração que desperte a gente para algo que Deus quer falar conosco? Sim ou não? Alguém já falou assim, Senhor, eu precisava tanto que o Senhor falasse comigo. Abriu a Bíblia, pegou um texto lá do Velho Testamento, Antigo Testamento, e Deus falou com você? Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse texto aí tem mais de 2000 anos. Ele pode ter 3000 anos. E ele pode ser atual para mim e para a sua vida, ainda hoje.
A parábola que nós vamos falar hoje é sobre a parábola dos talentos. E ela está localizada lá na nossa Bíblia, logo após a parábola das 10 virgens, que foi a que a gente trabalhou aqui semana passada. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. E nesse caso, ele fez essa advertência através de uma parábola. Então, a partir do que Jesus disse lá na sua parábola, a gente vai tentar pegar preciosidade para o nosso coração. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Mateus, lá no capítulo 25, a partir do versículo 14. Se você não trouxe a sua Bíblia, olha a molezinha aí. Vocês estão acostumando a ficar lendo no telão, né? Um dia a gente não vai projetar nada para você aprender a trazer sua Bíblia, pelo menos no celular, né, irmãos? Quem tem Bíblia no celular? Levanta a mão aí. Todo mundo tem, quase, né? Vamos lá. Mateus 25, 14 diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele tinha confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Jesus deixa claro para mim e para você que nesse dia os salvos e os ímpios vão ser separados. Haverá uma separação entre aqueles que vão morar no céu e aqueles que não irão morar no céu. Essa parábola é contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Ou seja, ele estava naquele momento em que o seu coração estava receoso, ansioso. Porque ele sabia que daqui a alguns dias ele seria crucificado. Jesus fala nessa parábola sobre um homem dono de muitas propriedades, que estava para viajar. Esse homem confia seus bens aos seus servos. Ele separa 3 homens que tinham capacitação para fazer esse trabalho. E de acordo com a sua capacitação, Jesus coloca nas mãos deles os seus talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o último ele deu 1 talento. Esse talento que foi confiado na mão desses homens era uma unidade monetária em uso na época, como se fosse uma quantidade em dinheiro.
Estima-se, e é bom a gente entender isso, contexto histórico, porque quando a gente lê esse texto, a gente não tem a impressão que um talento é muito pouco. Já teve essa impressão? Oh, mas um talentinho de nada, né? Por que Jesus deu só um talento? Estima-se que esse talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador. Logo, esse um talento equivalia a 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Mudou a sua concepção? A minha mudou. Jesus entregou um talentinho, aquela merrequinha para o cara, que representava 20 anos de trabalho de um trabalhador comum naqueles dias. Naturalmente, esse proprietário devia ser um homem muito rico. Por quê? Porque ele deu 5, representava 100 anos de trabalho de uma pessoa. Né? Mesmo que a gente considere hoje um salário mínimo, é muita grana, sim ou não? Por ano. Eu não fiz a conta. Como diz o pessoal, eu sou de humanas. Quando ele confiou essa quantia aos seus servos, ele esperava que eles devolvessem algo a mais para ele, sim ou não? Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidade para negócio que outros. Mas mesmo aquele que recebeu um talento, ele tinha capacitação para fazer render esse dinheiro. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo fez também o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele pega aquele dinheiro e faz o que com ele? Enterra. Se fosse no dia dos nossos avós, ele faria o quê? Colocaria embaixo do... Se fosse a gente nos nossos dias, a gente colocaria o dinheiro no banco, na conta corrente e deixava lá parado. Ok? O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros era uma prática daqueles dias. Como depois passou a ser guardar o dinheiro debaixo do colchão. Na minha época, a gente guarda dinheiro na poupança. Quem tem dinheiro em poupança? Levanta a mão aí. Vou perguntar de novo. Quem tem dinheiro em poupança, levanta o dinheiro aí, a mão aí. Levanta o dinheiro não, guarda o dinheiro. Sabe o que acontece com a gente? Nós estamos defasados. Se a gente deixar o dinheiro na conta hoje, você pega o seu dinheiro hoje, põe na conta, e investe ele na sua conta, com ele disponível, rende mais que a poupança. Mas a prática, o hábito de colocar na poupança, a gente continua deixando lá. Quando o patrão retorna da sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos se apresentam com seu resultado. E o proprietário aprovou os resultados que eles obtiveram. E ainda prometeu confiar mais bens nas mãos deles. Além disso, ele convida os servos a participar da sua alegria, ou seja, a comemorar com eles. Fez uma grande festa e falou: vocês são meus convidados. Vocês fizeram aquilo que eu pedi para vocês, vocês são meus convidados para essa festa. Essa expressão dá para a gente uma ideia de confraternização. Uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesa com seu senhor para se alegrarem com seus resultados. Sentar à mesa com o Senhor. Lembra alguma coisa para você? Sim ou não? Lembra, não lembra? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas lembra que eu falei no começo? Tenta ouvir tudo que você está ouvindo nessa manhã e trazer para o ambiente espiritual. Jesus não estava contando uma história por contar uma história. Ele queria deixar algo no coração daqueles homens. Já o servo que recebeu um talento enterrou. Foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil. Será que aquele homem era tão ruim assim? Diferente dos outros, ele não foi convidado para participar da festa. Ele não conseguiu entrar naquele lugar especial que estava preparado para aqueles que cumpriram a sua missão. Dá para entender? Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas se lamentar.
Ao longo dos anos diferentes, interpretações surgiram sobre essa parábola. Duas interpretações se destacam aqui como sendo principais. Uma defende que essa parábola Jesus falou só para o povo judeu. Isso provavelmente é acreditado por aqueles que são judeus. Sim ou não? O judeu acha que tudo que Jesus fez, que tudo que a Bíblia conta é para eles. Eu e você achamos o quê? Que é para? Sim ou não? A segunda interpretação é que ela foi dirigida primeiramente para os discípulos e provavelmente eles conseguiram entender isso e também para mim e para você. Porém, o significado dessa parábola não ficou limitado só àqueles dias. Ele serve também para os nossos dias, para todas as épocas. Também muitas interpretações erradas foram feitas sobre essa parábola. No geral, essas interpretações buscam atribuir significados específicos a cada elemento. Por exemplo, o Senhor, os servos, os talentos, e se esquecem de buscar a compreensão do todo. Não adianta a gente pegar um trecho, um versículo, uma parte da história que a gente ouve e fazer toda uma interpretação em cima daquilo. Normalmente, quando alguém vem contar uma história para você, quando ele acaba de contar aquela história, ele é o certo ou o errado? Aí você vai e ouve o outro lado. E o outro lado conta a versão dele. Quem é o certo? O outro lado. E a gente precisa ponderar entre os dois lados para conseguir formar uma concepção. Sim ou não? Seja como for, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. Nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos que recebe, age com responsabilidade e entende que tem uma missão com aquilo. O servo fiel valoriza os bens do seu senhor. A gente pode aplicar na nossa vida várias lições presentes na parábola dos talentos. E aqui, algumas. Essa parábola nos ensina que Deus não é injusto. Ele tratou cada um de acordo com a maneira que procederam, sim ou não? Ele seria injusto se confiasse a nós algo que a gente não pode administrar. Então tenha certeza do seguinte: aquilo que Deus pede para você fazer, Ele já te capacitou. Mas vem no nosso coração a impressão de que não? Vem. É muito mais fácil para mim e para você dizer não, ou inventar uma desculpa, do que fazer aquilo que Deus espera de nós. Isso acontece, irmãos, dentro da igreja. Quem é auxiliar de G100? Levanta a mão. Os auxiliares. Vocês estão com pressa de assumir célula? Estão com pressa? Deveriam estar? Deveriam. Quem é que é líder de célula? Levanta a mão aí. Vocês estão com pressa de multiplicar? Os auxiliares já estão prontos? Você vê como a concepção é diferente? Quem já está com a mão no arado, irmão, já entende que a capacitação não vem dele, vem dos céus. Quem ainda não pegou, fica naquela insegurança. Mas e se não der certo? Mas e se não funcionar? Mas e se eu não tiver a mesma graça que o líder para conduzir? Porque quando eu percebo em mim, eu não vejo palavra de sabedoria que nem vem do meu líder. Deixa eu contar um segredo para você. O seu líder também não tem palavra nenhuma de sabedoria. Você sabia disso? Ele é homem, falho e limitado como você. O que acontece é o seguinte: quando ele se coloca na posição, Deus coloca na boca dele a palavra. Lembra de Moisés? Vai lá que eu vou te encher. Eu vou falar através da sua boca. O que Moisés fala? Ah, não, Senhor. Mandarão. Manda o Dayton, vai. Melhor o senhor mandar o Sandro.
Eu escolho mandar a Andréia. O Fábio também escolhe. Porque ele é cara de pau. Irmãos. Até dentro da própria liderança, um tenta jogar a peteca para o outro. Não, porque líder mesmo, lá na nossa célula, é ele. Ou é ela. É os dois. Mas é muito mais confortável deixar a bucha no colo do outro. Por exemplo, uma pessoa sem o preparo necessário jamais pode ser colocado na presidência de uma grande empresa em crise com a finalidade de salvá-la. Sim ou não? Eu pego o cara que não sabe nada e coloco na presidência de uma empresa que está falindo para falar, você vai levantar essa empresa. Vai dar certo? Seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacitação necessária. Da mesma forma, Deus nos colocaria em uma situação muito complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar. Sim ou não? Tem coisas que eu e você não recebemos ainda, porque a gente não está preparado, irmãos. E tem coisas que nós já estamos preparados e a gente acha que não está. Reconhecer, não, eu ainda não estou pronto. A gente consegue fazer. Reconhecer, eu estou pronto, mas estou com medo. A gente consegue fazer? Deus já me deu tudo que eu preciso. Eu estou pronto. Já fui treinado. Eu já liderei a célula algumas vezes. Mas eu estou com medo. Esse não seria o procedimento correto? É o que normalmente a gente faz? A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talentinho. É fácil, meu. Começar uma célula com 20 pessoas. Quero ver começar com 3. Quero ver começar com 2. Olha para mim aqui. Com 20 você tinha que estar multiplicando já, cara de pau. Viu? Com 20 já tinha que estar multiplicando, não tinha que estar pensando em outra coisa. Pastor, mas e o cara que tem só 2 membrozinhos lá no G100 dele? O que ele tem que pensar? Ele tem que pensar em multiplicação também, senão ele não vai crescer nunca. Se eu não tiver visão espiritual, eu não chego a lugar nenhum. Esse homem olhou para os 20 anos de salário que estava na mão dele e achou, nossa, mas é pouco. Eu não vou saber fazer o que fazer com esse dinheiro. Ou ele pensou, é muito. Eu não vou saber o que fazer com esse dinheiro. E o Senhor disse o que para ele? Você já está capacitado. Eu escolhi você porque você já recebeu tudo que você precisava para fazer esse serviço. O único talento que ele recebeu representava 20 anos de salário de uma pessoa. Acredite, isso era mais que o suficiente para fazer muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro crescesse. O que Deus colocou na sua mão é uma ferramenta poderosa para você ganhar muita gente para Jesus. Quantas pessoas você ganhou? Com isso a gente aprende que o que parece pouco, na verdade, pode ser muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos, que não tinham nem salário. Então imagina o seguinte, você está desempregado, mais de 1 ano. Faz tempo que você não vê a cor de dinheiro. Você não sabe mais que cor tem as notas. Aí eu venho com uma mala de dinheiro. Só nota de 200 para dar. Só pacoteira de 200. Aí você olha, Maria, vai dar medo? Rapaz. Porque eu não estou te dando, eu estou te entregando para você trabalhar com esse dinheiro. Se fosse o Sandro, eu falei, vou fazer tudo de coxinha. Haja coxinha, irmãos. Por quê? Cada um de nós vai trabalhar com aquilo que conhece. É ou não é?
Cada um de nós vai desenvolver aquilo que vai fazer para o reino a partir das nossas características. Eu não posso olhar para o meu líder e querer ser igual a ele. Eu preciso ser igual a quem? Igual a mim mesmo. Deus vai te capacitar do jeitinho que você é. Mas eu sou tão tímido, pastor. Bem-vindo ao clube, irmãos. Tem um monte de lugar que eu vou falar, mas eu faço, eu não faço, eu falo, eu não falo. Eu também sou tímido. Mas Deus nos chamou para uma obra. E a gente tem que fazer o quê? Senhor, eis-me aqui. Vai ser difícil? Vai. Tem gente que seria mais fácil? Tem. Mas Deus chamou ele? Não, chamou você. E aí? Se nós considerarmos que aqueles homens eram trabalhadores comuns, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente ele não ganharia durante toda a sua vida. Não é? Por causa da expectativa de vida naqueles dias, boa parte daquelas pessoas não chegaria aos 20 anos de trabalho. O cara estava olhando para uma quantia que talvez ele nunca ganhasse. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus confia é muito mais do que a gente poderia conseguir por conta própria. Já parou para pensar nisso? O que Deus tem te dado hoje, será que na sua força você teria ganhado? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é inexplicável, irmãos. O dinheiro aparece num lugar que você não esperava, você começa a vender 3 vezes o que você vendia, você ganha promoção na empresa que tinha gente na frente, aparecem negócios para você que não são comuns, porque Deus vai trabalhando nos detalhes. Essa parábola também nos ensina que tudo que nós temos não é de fato nosso. Já parou para pensar nisso? Sabe aquele carro que você gosta dele? Quem gosta do seu carro? Levanta a mão aí. Não é aquele tudo que eu merecia, né, pastor? Mas é o que eu tenho, então eu tenho que valorizar. Pois é, ele não é seu também. Sabe aquele dinheiro que está lá na sua conta? Que você olha todo dia o seu saldo? Eu olho, irmãos. Eu entro todo dia na conta e olho o saldo. Talvez se entrou mais, né? Porque vai que entrou. Não é nosso. Tudo é do Senhor. Nossa função é administrar, é zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Sabe aquele louvor que vocês gostam de cantar? Tudo o que eu tenho é teu. É nada, né? Mas em vez de falar Cristo, ele fala mentira. Tudo que eu tenho é teu, é nada. Não é? A gente não é tão desprendido assim, irmãos. A gente está cantando algo que a gente gostaria de fazer, né? Mas que a gente não faz ainda. Sinceramente falando, é ou não é? Algumas pessoas se vangloriam diante daquilo que elas conquistam. Fruto do meu trabalho. Eu tenho me empenhado para isso. É mesmo? E se Deus não desse saúde? Quantas vezes Deus já te parou e não deixou você fazer besteira? Já aconteceu com vocês, não? Deus trava você para você não fazer uma besteira? Ia dar um prejuízo gigante. Elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar contas de tudo ao verdadeiro dono. Essa parábola nos ensina a multiplicar o que Deus nos dá. Quando a gente recebe os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, a gente precisa trabalhar com isso, irmãos. A minha esposa costuma dizer assim, ora tão lindo. Você ora lindo? Por que você não ora mais, então?
Todos nós temos habilidades, queridos. Quem sabe cozinhar bem aí? Mais ou menos, né, pastor? Não, tem gente que é que espera aqui, irmãos. Ó, o melhor churrasqueiro dessa igreja não está aqui hoje, então vamos falar dele, ok? Para não encher a bola de quem não está, né? O melhor churrasqueiro é o Roberto. Ele consegue pegar a pele do frango e fazer uma coisa gostosa. Quem já comeu comida que o Roberto fez? É boa, não é? O cara tem a mão, irmãos. Ele pode servir o reino dessa forma? Pode. Tem coisas que a gente olha e fala, não é espiritual, e é. Tem capacitações que Deus nos deu que parecem não ser espirituais, mas são. Tem gente que tem a capacidade, a habilidade de dar um abraço que cura. Você já recebeu um abraço que cura? É dom. Tem gente que sempre sabe a palavra correta para falar para você nos momentos de crise. É dom. Porque ele é tão inteligente, é nada. Faz um monte de besteira. Mas essa unção Deus colocou sobre ele. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao Senhor. Orou, foi curado, glórias ao Senhor. Orou, o milagre aconteceu, glórias a quem? Ao Senhor. Outra coisa. Eu não oro para ninguém ser curado, porque e se a pessoa não for curada? Pode acontecer? Você orar por alguém e a pessoa não ser curada? O problema é de quem? Dele. Se curar, quem curou? Ele. Se não curar, quem não curou? Ele. O problema é de quem? Dele. O problema é o quê? Vai lá e ore. Certo? O cara está com um problema no casamento. Eu não sei se Deus vai curar o casamento dele. Qual é a sua parte? Você vai lá e... Se vai curar ou não, é problema de quem? É isso aí. Nessa parábola, os dois servos que receberam uma promessa de que, devido ao sucesso deles, diante das responsabilidades, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Pensa comigo aqui. Hoje você é membro do G100, ok? Considerando que todos vocês, caras de pau, estão indo no G100, certo? Pastor, eu não consigo, porque minha vida é tão corrida. Só a sua, irmão. Os outros não fazem nada. Não é? Os jovens vão para a célula deles está crescendo, porque eles não fazem nada. Bando de inútil. Não é? Eles não estudam, eles não precisam se preocupar com o vestibular da faculdade, eles não precisam ajudar na casa deles, eles não fazem nada. Por isso que eles vêm para o G100. Se eu fosse jovem, eu estaria também, pastor. Você já foi jovem, você já foi solteiro, você estava? Entenda o seguinte, quando nós cuidamos do mais importante, Deus cuida do resto. Não, porque eu preciso estudar, porque eu estou para fazer uma prova. Larga o estudo lá, vem para a célula, que Deus vai te dar sabedoria e discernimento para você entender a matéria depois. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. Não, porque hoje, 4:30 da tarde, eu tenho um compromisso, então eu não vou nem na igreja hoje. Uma culta de manhã. Não, porque hoje é a final do campeonato e 4:30 vai ter o jogo. Eu preciso ficar concentrado. Cuidado. Cuidado. As nossas desculpas, elas servem para o seu líder. Elas servem para o seu pastor. Mas elas vão servir para Deus? Você não vai para a célula porque você está muito ocupado. Então, todo o restante não tem nada a fazer. Você está dizendo isso. Quem é líder de célula? Levanta a mão aí. Olha para a cara desses fulanos aí. Sabe o que acontece, irmãos? Eles ficam ansiosos no dia da célula para saber se você vai ou não. Nós viemos para a nossa célula essa semana. Eu não vou falar o nome do Sandro, tá, irmão? Pra vocês não saberem, porque eu não exponho ninguém. Ele queria colocar 10 cadeiras, irmãos.
Falei, meu filho, pelo menos 25, né? Hã? Encher, irmão? Pois é. Deus vai dar conforme a gente consegue sonhar. Ah, minha célula não cresce, mas também você fica falando que ela não cresce. Fala que ela vai crescer. Ah, meu filho é tão teimoso, fala que ele vai ser obediente. Meu pai é tão bravo, fala que ele vai ser bonzinho. Né, Fernanda? Quem sabe muda, né? Hã? A esperança é a última que morre, né? Ele é tão bonzinho. A gente consegue notar a importância dessa promessa quando a gente calcula o valor do patrimônio que foi confiado para o primeiro servo. Não era qualquer coisa, irmãos. O que Deus está colocando nas suas mãos não é qualquer coisa. Quando você é desafiado, o Vinícius assumiu uma célula, não é qualquer coisa, mano. Você já pensou nisso? O privilégio de cuidar do bem mais precioso que existe na opinião de Deus, vidas. É pesado? É. Mas é uma honra? Tem jovens que chegaram antes de você, sim ou não? Você já passou o rodo em todo mundo, irmão. É ou não é? Aí, ó. Glórias a mim, né, pastor? Não. Deus achou misericórdia em você. E sabe o que acontece? As coisas estão acontecendo não é porque ele é bom, é porque ele é humilde. As coisas não vão acontecer na nossa vida, no reino de Deus, porque a gente é bom. Não, porque a capacitação que eu tenho, ninguém aqui nessa igreja tem. O que eu sei, ninguém aqui nessa igreja sabe. Tá bom. Tem um que sabe mais que você. Ele está lá em cima. E ele entrega para quem ele quiser. Então as coisas não vão acontecer por causa da nossa capacitação. Porque a gente é bom em alguma coisa. Porque a gente estudou alguma coisa. Vai acontecer porque a gente é fiel. Sabe o que a gente olha aqui para multiplicar uma célula? A fidelidade das pessoas. Ah, está chovendo, ela veio. Está calor, ela veio. Está frio, ela veio. Tudo que eu peço para ela, ela ajuda. Então é essa pessoa que precisa liderar. Ela é modelo. Tudo que acontece é desculpa para ele não vir. Tudo é justificativo para ele faltar. Tudo que eu peço para ele fazer é difícil demais para ele. Eu preciso esperar mais um pouco. Eu vou colocar na mão dele algo que ele não está capacitado a fazer. Curso de teologia aqui, irmãos, poucos têm. Mas muitos lideram. Muitos ministram aqui em cima. A capacitação não vem só do que a gente estuda, vem do que Deus coloca no nosso coração. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem da sua festa, ele ofereceu a oportunidade de eles ocuparem uma posição a qual eles não tinham direito. Eles eram escravos. O que nós somos no reino de Deus? Qual é o nosso cargo no reino de Deus? Nós somos servos, escravos. Olha para o teu irmão e fala assim, você é escravo. Fala para ele, você não está com essa bola toda, não. Fala para ela, ela não ouviu, não. Fala para ela. Dá dura nela. Você não está com essa bola toda, não, filho. Você está achando o quê? Mesmo não sendo, mesmo não estando no lugar que poderíamos estar, Deus está nos honrando. Junto com ele, os servos se alegraram, se lembrando das vitórias que eles conquistaram. O cristão verdadeiro será convidado a participar de uma mesa, a qual ele não tinha direito algum de participar. Isso lembra alguma coisa para você? Salvação? Você merece? Você vai receber? Tomara Deus, né? Estamos crendo nisso, irmãos. Confiei pacientemente no Senhor. E Ele respondeu às minhas orações. Mas não vai ser pelo nosso mérito, não.
vai ser por causa da misericórdia dele. Porque sabe de uma coisa, irmão? Vocês são encardidos. O povo que está embaixo é tudo encardido. E o que está aqui em cima é pior ainda. Você não quer subir agora, né? Hã? Quer vir aqui agora, Madá? Não. Se a gente não lê atentamente essa parábola, a gente pode até pensar que o servo inútil não aplicou o talento porque ele se sentiu inferior aos outros. Ah, deram 5 para um, 2 para outro, só recebi um, então eu não vou fazer nada também. Ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele cara. Nossa, coitadinho dele, né? Só recebeu umzinho, depois fica de fora da festa, mandou ele para o inferno. Coitadinho do cara. Por isso está errado. Aquele homem não era inocente. A gente consegue perceber que ele era mau e perverso. Como, pastor? Nas contradições das palavras que ele mesmo falou. Ele disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ou seja, o senhor pega além daquilo que o senhor colocou. Ele já sabia. Já escutei alguns pregadores interpretar essa expressão com um tipo de elogio. Alguns enfatizam que nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Irmãos, a gente já conhece as pessoas para Jesus, não é milagre, não, é semeadura. Sabia? Você vai, conversa, insiste, explica, aguenta as piadinhas. É semeadura. Com seu comportamento e sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. O senhor faz aquilo que não devia fazer. O senhor vai lá no lugar que o senhor não plantou, que o senhor colhe. Além dele não fazer a parte dele, ele está acusando o outro. Sabe aquela história assim, ó? Eu não fiz, mas também eu respondi o meu pai, sabe, Manu? Mas ele também é muito folgado. Ele não me respeita. A gente pega aquilo que a gente não faz e coloca a culpa no outro. Foi o que ele fez. Ele não multiplicou o dinheiro do seu patrão e ainda jogou a culpa nele. Ó, o senhor vai lá, o senhor fica colhendo onde o senhor não devia. Tá certo? Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que o seu senhor exige algo a qual ele não tem direito de exigir. Pois ele não planta, logo ele não deve colher. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, o senhor é cruel e eu fiquei com medo. Não apliquei o seu dinheiro e a culpa é sua, não é minha. Entenderam ou não? Ele não falou para o senhor, o senhor me perdoa, eu realmente falhei com o senhor. Não, eu fiz o que eu devia fazer. A minha capacitação era só para enterrar o dinheiro. Eu enterrei, está aqui. Ó. O dinheiro é seu, se vira. Ele não rendeu até aqui, mas ele vai render daqui para frente. Pega o seu dinheiro e vai fazer o que o senhor quiser. Eu recebi um talento de Deus. Deus me capacitou para algo. Ele me chamou para fazer algo. Eu disse que não. Para que eu vou fazer se o Jesus já está fazendo? Deixa o Jesus fazer, ele já é exibido mesmo. Em vez dele cuidar de 5, ele cuida dos 5 dele e dos meus 5. 10 você dá conta, Jesus, isso é fácil para você. Se o Jair fizer, ele vai ser recompensado. E se você não fizer, você vai ser penalizado. Você entende isso? A verdade é que aquele homem só teria sido injusto, tentando colher o que ele não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. Eu não te dei nada, então eu não posso exigir nada de você. Mas se eu te dei alguma coisa, eu posso exigir sim. No final, a gente nota que o patrão declarou que o servo se enforcou com as suas próprias palavras. Você sabia que eu não colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Faz o mínimo, mas faz alguma coisa. Você não quer cuidar de ninguém?
convida, traz para a célula e deixa que o seu líder cuide. Mas faça alguma coisa. O problema é que a gente escolhe não fazer nada. E a gente se torna vítima. Eu não tenho condições agora. Realmente, a minha vida está muito difícil. Eu tenho trabalhado muito, sabe? Só você trabalha. Eu tenho enfrentado muitas lutas. Só você tem problema. Não, pastor, é que eu estou doente. Só você fica doente. Eu já propus para vocês várias vezes. Eu não quero saber qual é o seu problema. Quer trocar com o meu? Eu troco. Pega o seu abacaxizão, traz para mim e leva o meu para você. Ninguém quer, irmãos. O que isso prova? As lutas que nós passamos não são justificativa para a gente não fazer. Perceba que ele simplesmente está falando. Se você realmente pensa isso de mim, deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar alguns juros e talvez ser poupado da minha crueldade. Faz o mínimo, pelo menos. Quem sabe você fazendo o mínimo, você se empolga para fazer mais? O problema é o seguinte, irmão, quando a gente fica só sentado na cadeira, não resolve nada. O problema está aqui, eu vou sentar e vou aguardar pacientemente no Senhor, Ele vai resolver. Não vai, não. Tudo que acontece na sua vida, Deus está nos ensinando algo. E quando a gente resolve ficar sentado, a gente impede esse avanço do reino na nossa vida. O servo incompetente não assume seus erros, ao contrário, ele apresenta desculpas. A gente faz isso também? Essa palavra de 2000 e tantos anos atrás serve para nós hoje? A parábola também diz que até o pouco que se tem será tirado. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre esse talento. A empresa paga um salário para a gente, sim ou não? Só para eu ir lá, pastor. Aliás, eu só vou no banheiro na empresa, porque lá eu sou pago para ir no banheiro. Né? O seu patrão, ele tem expectativas com você. Só você estar no lugar não resolve nada. Se você não produzir algo, você se torna um funcionário inútil. Nesse caso, você vai ser mandado embora. Ou não vai? Você fica lá, Kécia, com um cara que só chega de manhã, toma café e senta na cadeira? Se você quiser, eu vou lá trabalhar. Hã? Mas você percebe que no mundo espiritual a gente faz isso? Deus nos chama para trabalhar na empresa dele, chamada Reino dos Céus Limitada. Hã? Dá para nós o uniforme, dá os cursos para a gente, de capacitação, e a gente quer chegar e sentar na cadeira da igreja. Vocês entendem isso? Muitas vezes a gente não faz isso. Pior. A gente quer apresentar atestado, irmãos. Não, sabe o que é, pastor? Hoje não deu para ir na igreja, porque ia ter um aniversário e eu ia fazer o bolo. Você vai fazer o bolo no domingo de manhã? Não, o bolo já estava pronto, mas é para poder levar lá. Que horas é o aniversário? Às 5 horas da tarde. Ah, entendi. Você justificou bem a sua ausência. Você comprou atestado aonde? Eu não sei se tem hoje, mas antigamente tinha isso. A gente ia no dentista, a gente ia no médico e pedia atestado para ir trabalhar. Você está pedindo atestado espiritual para não vir na igreja? Irmãos, tem gente que é tão espiritual que ela me manda mensagem explicando por que ela não vem. Sabe, pastor, hoje não vai dar para ir no G100? Porque meu dia foi muito puxado, pastor. Eu trabalhei demais hoje. Cheguei em casa aqui hoje, já era quase 6 horas. O G100 é às 8.
Não dava tempo para tomar banho, jantar e vir? Não precisa nem jantar, o G100 tem comida. Eu como no G100. Uma das minhas exigências para liderar uma célula é que tem que ter comida. Quero comer na célula. Né? Então, confraternizar com os irmãos, né, Sandro? Deus não vai requerer de nós só o que Ele nos entregou. Ele espera receber de nós tudo que nos entregou, acrescido de vidas que a gente vai alcançar para o reino de Deus. Quando você deposita um valor no banco, você não vai lá todo mês para ver quanto rendeu? Vai lá. O meu sogro, ele espera receber a aposentadoria, aí ele vai no banco, que ele recebe a aposentadoria, e ele vai no banco onde ele tem a poupança dele, para ver quanto rendeu. Está errado? Não está. Deus também faz isso comigo e com você. De vez em quando ele vai lá e fala, deixa eu ver. Esther, cadê o livro da Esther? Está fraquinha, hein? Está fraquinha. Só vai no G100, participa do Ministério de Louvor, ajuda no Ministério Infantil. Não está fazendo nada. Só isso, Esther. Fazer uma peça para você participar no final do ano, pode ser? Pode, irmãos, aí pode. Percebe? Quanto mais você está fazendo, mais disposto você está a servir. Quanto menos você está fazendo, menos você está disposto a servir. Sabe o que acontece aqui na igreja? As pessoas que mais servem são sobrecarregadas. Tem gente que a gente chama para tudo, porque é a pessoa que eu posso contar. O cara é líder de célula, ele ajuda nos ministérios, ele ajuda na cantina. Fala, amigão, dá para você me ajudar a carregar umas lâmpadas aqui? Você pode vir durante a semana para te limpar o ar-condicionado? É, irmãos. E é sempre os mesmos. Porque a gente escolheu ficar sentado. Eu quero a minha carteira registrada, eu sou funcionário da comunidade da Graça Jardim Guatemi, ok? Quando me perguntar, meu crachá é esse. Qual a sua função? Membro. O que você faz? Nada. Quais são as suas atribuições lá? Toda semana, eu deixo a cadeira quentinha. Você pode ir lá, quando acaba o culto, a minha cadeira está quentinha, toda semana. Aliás, as cadeiras podem até mudar de lugar, mas o meu lugar é meu lugar. Eu sou acostumado, toda semana eu sento na quarta fileira, no segundo banco da direita para a esquerda. Ali é o meu lugar, irmãos. Ninguém pode sentar ali. Eu não faço nada, mas eu tenho um lugar cativo. E ai de alguém sentar no meu lugar. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. Ou pior, identificam que essa administração de talentos é uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Nós não fazemos para ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Percebe a diferença? Você não está vindo aqui como é ensinado, e eu já fui de lá. No Espiritismo, nós precisamos fazer. Os espíritas são os que mais ajudam nas obras sociais. Vocês sabiam disso? Por quê? Eles acreditam que eles vão alcançar por causa do que eles fazem. Está errado. A gente não faz para ser salvo, a gente faz porque é salvo. Existe uma gratidão no meu coração, não uma expectativa de alcançar alguma coisa. Então, a Esther está servindo no Ministério Infantil porque ela foi salva por Jesus. Sabe quanto que ela ganha, irmãos? Pode falar o seu salário desse mês. Fala, filho, não tem problema não. Pode falar. Quanto você recebeu esse mês? 0,00. Todo mês ela recebe isso, irmãos. Mas ela faz porque ela já é salva. Ela não está esperando nada em troca, ela já recebeu. A gente recebeu antes. É como você entrar numa empresa e você receber o salário antes de trabalhar. Será que você trabalharia? É, Milton? Dia 1º eu deposito o salário do mês. Ah, vou faltar, já recebi mesmo.
Para que existe atestado? Hã? Atestado foi feito para usar, né, Daito? Os talentos jamais servirão para absolver alguém do juízo. Ninguém pode apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado de mérito. Ah, eu multipliquei porque eu sou bom, pastor. Não, você multiplicou porque Deus te deu capacitação. Você conseguiu converter em vidas porque você usou os talentos que Deus te deu. Ele que te deu. Deus confiou um tesouro nas nossas mãos. O valor dos talentos entregues pelo Senhor a cada um de nós excede em muito aos valores monetários desse mundo. Irmãos, como é bom ver alguém que está feliz na célula. É ou não é, Sandra? Bom demais, não tem dinheiro que pague. Como é bom ouvir de alguém que fala assim, eu não falto na célula, porque para mim célula é um valor. Nossa, isso dá uma honra no nosso coração que vocês não têm ideia. Mas isso é a minoria. A maioria vai usar os recursos que tem para saída pela direita. Que agora meu pai me chamou para trabalhar com ele, eu estou muito cansado. Né? Estou assim arrasada, pastor. O senhor não tem ideia como está sendo dura a minha vida. Muitas vezes, irmãos, a gente pede a bênção para Deus, Deus concede a bênção e a gente transforma em maldição. Já perceberam isso? Ai, Senhor, eu queria tanto tal coisa, Deus dá. Aí aquilo se torna uma barreira para você. É o trabalho. Tem gente que começou a trabalhar. Lá no meu outro G100 tem uns casos assim. Começou, não vai mais no G100. Ah, porque eu chego tão cansada. Ué, mas a porta não abriu porque nós oramos no G100? Aí você não vem mais no G100. Pegar uma vassoura, né? Irmãos, conhecer o peso de uma vassoura na cabeça? É bom demais. Não dá para devolver apenas o valor que a gente recebeu, tem que ter algo mais. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, sim ou não? Todos entregaram? Depois que você entregou a sua vida para Jesus, teve um monte de mudança na sua vida? Deus já te deu a salvação. Ele não continua te dando mais coisas? Hã? A salvação nós conquistamos quando a gente entregou a nossa vida para Jesus. Mas você não recebeu mais coisas? Agora você quer só entregar só o básico. Ó, Deus já tem o privilégio de eu estar com ele. Eu podia estar com outro. Né? Já pensaram nisso? Hein, Lucivaldo? Eu podia estar de braços dados com o capeta. Hã? Mas eu escolhi. Eu dei o privilégio para Deus de estar com ele. É mesmo? Então agora Deus que fique na boa, mano. Baixa a bola. Né? Senão eu posso mudar de ideia. Eu posso escolher o outro lado. Então escolhe. Aliás, se você não escolher nada, você já está escolhendo. Sabia disso? Quando você decide não escolher nada, você já está escolhendo. Deus vai confiar mais ou menos nas nossas mãos, de acordo com o nosso empenho e os nossos resultados. Nós não estamos aqui para enterrar talentos. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Eu tenho uma habilidade tão grande com a pá. Eu sou tão bom de fazer buraco. Cuidado. O buraco está indicando para onde? Para baixo. Vai cavando que você vai acabar chegando. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Entenda, mesmo quando a gente não faz nada, nós escolhemos alguma coisa. Eu não vou fazer nada, eu escolhi. Deus está de olho em nós, aguardando os resultados de tudo que Ele tem investido na nossa vida. Não fazer nada é sinônimo de enterrar talentos, viu, irmãos? Ah, eu gosto tanto de vir aqui nessa igreja, todo domingo. Ah, Amanda ministra tão lindo. Esse pastor gordinho faz a gente dar risada. É tão bom. Mas não é só isso. Tem mais.
Deus espera muito mais de mim e de você do que aquilo que nós temos feito. Amém, queridos? Fica de pé. Aqueles que iam, voltem. Você fechar os seus olhos. Se você pode dobrar os seus joelhos, eu acho que é um bom momento, irmãos, para a gente pedir perdão para Deus. Sabe, Senhor, eu queria me redimir da maneira como eu tenho vivido. Se você não pode ajoelhar, fica sentado na sua cadeira, não tem problema nenhum, não. Mas é importante que você peça perdão para o Senhor. Diz para Ele, Pai, eu tenho sido tão falho, Deus, na minha vida contigo. Diz para Ele o que está passando no seu coração nesses dias. Como você tem se sentido em relação a tudo que está acontecendo na sua vida. De que maneira você tem decidido se posicionar. Qual é a sua decisão hoje? Se você pode, diga para Ele, fala assim, eu decido não enterrar mais os meus talentos. Eu decido abrir mão do meu medo, da minha insegurança, para me colocar na Tua presença, Jesus. Consagrar a minha vida no Teu altar, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de mim. Nas Tuas mãos eu estou seguro, e não há nada que possa me afastar do Seu amor. Se conserta com Ele. Pedir perdão é sinal de que nós reconhecemos a nossa falha, que nós reconhecemos onde nós estamos errando, que nós queremos fazer diferente. Deus quer te ouvir nessa manhã. Ele está com os ouvidos atentos, as orações são feitas nesse lugar. Fala para Ele, Pai, eu quero mudar a minha vida. Quero mudar o meu casamento. Eu quero mudar lá na minha empresa. Eu preciso ser alguém melhor, Jesus. O Senhor tem me dado tantas capacitações, tantas habilidades. E muitas vezes eu acho que isso vem de mim. Que eu sou bom no que eu faço. Quando na verdade é o Senhor usando a minha vida para anunciar o seu reino nos mais diversos lugares. É o Senhor usando a minha vida para abrir olhos que estão fechados, para tirar a escama, Jesus, dos olhos daqueles que estavam caminhando para o inferno, mas que agora encontraram a luz de Jesus. Eu fui alcançado por esse amor. Eu fui alcançado por essa misericórdia. E eu preciso que isso dê frutos. Eu não posso continuar vivendo da maneira que eu vivi até aqui. Eu sou grato, Jesus, pelos dons, pelos talentos que o Senhor já nos deu. Mas eu sei, Pai, que é só o começo. Eu sei que o Senhor pode acrescentar mais na minha vida. O que o Senhor possivelmente esteja esperando, Pai, é eu me posicionar. É eu dizer, eu estou aqui, Jesus. Usa a minha vida. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor tem me colocado em lugares altos, Jesus. O Senhor tem me honrado no meu trabalho. O Senhor tem me dado amigos. O Senhor me colocou numa igreja onde a Sua palavra é pregada, Senhor, de forma aberta. Os meus olhos têm sido abertos. A minha compreensão de reino, de mundo, tem sido transformada. E eu não posso pegar tudo isso, Jesus, e guardar numa caixinha, dizendo como é bom, quando eu estou triste, pegar essa caixinha e olhar ela e trazer ânimo para o meu coração.
Eu preciso levar isso às nações. Eu preciso confessar esse amor nos lugares onde eu estiver. Eu preciso me entregar, Jesus. Eu preciso confiar que o Senhor está cuidando de mim. O melhor lugar para eu estar é onde eu estou. Mas os melhores frutos que eu posso dar eu ainda não dei. E eu quero mudar isso na minha história. Eu quero mudar isso no meu dia a dia. Um tempo de novidade de vida venha sobre nós. Vai ficando de pé no seu lugar. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Deus tem nos refinado. Ele tem feito de nós pessoas melhores. Tem tirado de nós os resquícios do mundo e colocado em nós as marcas do seu reino. Nas nossas atitudes, as pessoas reconhecem Cristo em nós. Cristãos são parecidos com Cristo. O livro de Atos mostra que quando os cristãos chegam em Antioquia, eles são pela primeira vez chamados cristãos. Porque as pessoas daquele lugar viam Cristo na vida deles, mesmo sem ter conhecido a Jesus. E o mesmo acontece comigo e com você. As pessoas têm visto Cristo na nossa vida, mesmo sem ter conhecido Jesus. Porque através do seu Espírito Santo, Ele habita em você, habita em mim. E Ele tem se revelado através das nossas vidas. Pai, obrigado, porque o Senhor nos confronta com a sua palavra. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Jesus, de mudar o curso da nossa história. O Senhor tem nos convidado a participarmos de uma forma mais efetiva do teu reino, Jesus. E tudo que o Senhor espera de nós é, sim, eu aceito. Eu aceito o seu desafio para a minha vida. Jesus, pode contar comigo. E essas são as palavras que o Senhor espera ouvir de nós. A parte dele tem sido feita. Ele tem cuidado, livrado, protegido, salvado. Ele tem trazido um ânimo novo todos os dias. Ele tem renovado as nossas forças. Ele tem incutido no nosso coração a sua palavra, os seus ensinamentos. A parte do Senhor está sendo feita com excelência. Agora é a nossa parte. São as nossas decisões. São os nossos posicionamentos. É nós dizermos, Senhor, eu entendi. Eu entendi, Senhor, que eu preciso participar de uma célula. Se não for por mim, é pelas pessoas.
Que eu não vá lá para receber, que eu vá lá para entregar. Eu preciso fazer parte do que está acontecendo, Jesus. Eu preciso estar inteirado naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Toma o nosso coração, Jesus, nas tuas mãos. Quero profetizar sobre a sua igreja um derramar do teu Espírito Santo, Jesus. Pede para Ele, Senhor, eu quero mais de Ti. Vai pedindo para Ele, abre a sua boca agora. Vamos fazer com o nosso clamor chegue no céu. Vai falando para Ele, Senhor, eu tenho sede e fome da Tua presença. Jesus, eu quero viver um avivamento. Eu quero ser repleto e transbordante da Tua presença. Senhor, eu não aceito viver, estar no lugar que eu estou agora. Eu entendi, Jesus, que o Senhor tem algo novo, algo poderoso para realizar na minha vida. Derrama mais, Senhor, mais da Tua presença, mais dos Teus dons espirituais, mais da Tua unção, mais da Tua graça, mais do Teu poder sobre a minha vida, Jesus. Vai pedindo para Ele, Senhor, me desperta para o tempo do novo do Senhor na minha vida. Não dá, Jesus, para continuar vivendo dessa maneira. Seja o Teu querer sobre nós, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor deseja realizar na nossa vida, Pai. Que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, em favor do Teu reino. Eu me coloco à disposição do Senhor, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou são Teus. Os meus dons e talentos, Jesus, eu coloco à sua disposição. Eu creio em Ti, Jesus. Creio na Tua palavra. Creio nas Tuas promessas. Creio que o Senhor tem algo especial para realizar comigo, Jesus. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares, Senhor. Que o Teu amor seja derramado sobre os nossos corações. Que nós possamos olhar as pessoas, Pai, com olhos de misericórdia. Sabendo que nós somos tão falhos e pecadores quanto eles. A diferença é que nós temos o Teu Espírito Santo habitando em nós. Usa a nossa boca, Jesus, como canal de bênçãos. Que a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amor seja derramado sobre cada coração. Que o Senhor nos guarde, Jesus, desses dias maus. E nos mantenha fiéis até o dia da Tua volta. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Reforça aí no coração do teu irmão, você tem dons e talentos que Deus quer usar.